Olá, senhoras e senhores! Aqui quem fala é seu parceiro Ron de Rios, nesse 3 de maio de 2026, para mais uma edição do meu Diário Musical. Peço desculpa pela demora, mas eu estou de volta com a questão: será que dá pro Drake voltar bem por cima do jogo, por cima da carniça, de volta aos grandes momentos de vida? Essa é a pergunta que a gente responde e pergunta antes de responder nessa tarde agradável de domingo, frio em São Paulo, graças a Deus. Mas antes, vamos para o que eu estou ouvindo no momento. Estou, novamente, cara, sempre obcecado por esse disco, né, cara? Recentemente saiu single novo dos Strokes, gostei. Sinceramente, não queria que eles estivessem trabalhando com Rick Rubin. Acho que não é o cara certo para poder fazer as coisas dos Strokes, mas acabei gostando do single. Achei um single bem decente, gostei da letra. Eu gosto de um trecho da letra que ele canta que é mais difícil vai ficando a realidade. O pior vai ficando em realidade, mais difícil vai ficar. É mais difícil você realmente prestar atenção nela, tá ligado? E é realmente é difícil ter solidariedade quando você pode perder algumas coisas legais, tá ligado? É um belo single, eu gostei, valeu a pena. E às vezes, sei lá, às vezes o Rick Rubin acertou, tá ligado? Não seria a primeira vez que ele acerta. É que eu só não queria que fosse ele. Dito isso, cara, o que eu tenho ouvido de verdade sempre, né, cara? Eu sempre caio nesse disco. Há, há 25 anos eu sempre caio nesse disco, que é o Is This It dos Strokes. Eu acho que os Strokes têm, eles têm pelo menos dois discos perfeitos, que é o Is This It e o Room on Fire. Eu gosto bastante de algumas coisas do First Impressions of the Earth. E dali pra frente eu gosto menos, dependendo do disco, mas eu tenho ali uma ou outra que eu gosto de cada disco e tudo mais. Mas realmente os discos essenciais deles são os primeiros. E esse aqui assim, esse aqui é um canal assistido majoritariamente por pessoas que gostam de rap. Dito isso, eu acho que se você só ouve rap, você está fazendo errado, cara. Você tem que abrir sua cabeça para ouvir outras coisas, até para você ter mais perspectiva para melhorar o seu rap, até para você aprender melodias para os seus refrões, para os seus flows, samples legais para você usar nos seus beats, ouça outras coisas. Eu lembro que uma vez eu entrevistei o Rashid e o Rashid tinha contado que ele foi pro Texas e aí o Mano Brown falou para ele, falou, cara, você vai no Texas, vai lá ver uns bagulho da cultura local, da música dos caras mesmo lá, tal, né, cara? Não fica só em coisa de rap, tá ligado? Eu achei um detalhe bem interessante de contar, né, dele ter contado na entrevista, um conselho bem curioso. Porque né, cara, sabe, o Kanye West fez trabalhos incríveis sampleando música eletrônica, sabe? Tipo Daft Punk, ou às vezes rock, né? Como The Doors, David Bowie. É isso, né, cara? Não, sabe? Ouça coisas fora do rap, é muito importante. Eu lembro que uma vez eu tava ouvindo, acho que era Weezer, né, cara? Essas garrafas são sempre difíceis de beber. E se eu virar, eu sempre tenho a impressão que vai cair tudo na minha cara. Foi um pouco o que aconteceu, mas tudo bem. Ahn, e aí eu tava ouvindo o Weezer, nessa época eu era vizinho do Oji. E aí ele ficou curioso pra saber o que eu tava ouvindo, tá ligado? Ele falou, o que é isso? Eu falei, Weezer, o Blue Album e tal. E eu acho que todo mundo tem que ouvir músicas fora do seu mundo ali, tá ligado? É o melhor jeito que tem de você conhecer coisas da hora e sempre trazer coisas diferentes pra dentro do seu rap.
Então, por isso que, mesmo eu sabendo que esse aqui é um canal majoritariamente assistido por fãs de rap, eu faço questão de falar sobre esse disco em extensão. Cara, é um disco extremamente com melodias cativantes, letras, né, cara, representa muito a juventude, né, um disco que saiu em 2001 por uma banda de adolescentes, pós-adolescentes, vai, que seja, adultos já, jovens adultos que chama, né, todo mundo já tinha os 24, 25, né, adolescente, não é mais menino Ney, né, mas, cara, representa muito, tipo, aquela busca dentro da metrópole, a balada, bar, cigarro, cerveja, sensualidade, sabe? Namoros, sabe? É muito cru, muito, sabe? Garage rock com a perfeição de produção, sabe? Para ficar realmente redondinho no ponto, tá ligado? Do que, sabe? O misto perfeito entre a sujeira do pós-punk e o melhor que pode ser de música pop em termos de eficiência. Eu acho que sempre que eu falo sobre os Strokes, e especialmente esse disco, Is This It, o nome do disco é Is This It? É tipo, Is This It? É isso. Para mim se trata de eficiência, tá ligado? Ouça esse disco, tem mais ou menos uns 35 minutos, 11 faixas, é um disco espetacular, não tem uma faixa para pular. Música mais famosa que tem nesse disco, né, grande hit, é aquela Last Night, né? Last Night, you said, oh, baby, I feel that love. Esse disco tem, é um grande single, né, cara? Essa música fez muito sucesso, mas esse disco tem músicas mais legais do que Last Night. Então, vai ouvir Is This It? É de ponta a ponta, cara. Destaques para a faixa título, né, cara, que é uma baladinha. Barry the Legal, eu adoro, cara. Mais o que? New York City Cops, Hard to Explain, que ela é muito doido, cara. Num disco de garage rock, tem uma faixa que tem uma bateria de programação, né, eletrônica, cara. O Julian Casablancas produziu, pelo menos a demo na bateria eletrônica dele. É, é, Aliás, falando em baterias eletrônicas e coisas fora do rap, né, cara? Um dos meus arrependimentos foi ter. Eu fui num show do Arctic Monkeys quando eu era adolescente e quem abriu era o Kraftwerk. E eu meio que eu detestava Kraftwerk, eu achava tipo, meu Deus, techno e tal, eu odiava techno. E aí, anos depois, eu descobri, né, cara, o quão importante foi a influência do Kraftwerk, né, cara, ali no desenvolvimento dos sons originais do hip hop. E eu falei, pô, eu fui burro de não prestar atenção nesse show, né, cara? Mas e aí, cara, todos nós cometemos erros, faz parte, a vida é assim. É, mas é sempre importante manter a cabeça aberta para coisas na vida. Acho que às vezes o que eu mais me arrependi foi quando eu fui ouvir algo muito tarde, porque eu não gosto desse estilo. E é uma coisa que, né, a gente sempre tenta vencer na vida. Faz parte, tudo bem, não tem problema. Meu Deus, Ronald, você já falou desse disco, Season 4, Miami Lice. Por que você botou aí na sua lista de discos? Porque eu continuo ouvindo, tá ligado? É o diário musical, é o que eu tô ouvindo. E eu não consigo parar de ouvir esse disco, tá ligado? Do Aesop Rock. Aesop, tá ligado? Rock. Não é A$AP Rock. Não confunda, pelo amor de Deus, cara. Aesop é boladaço, boladaço, boladaço. Ele fez a produção inteira do disco e rima ao lado do meu mano, meu parceiro Altman, tá ligado? Como é que é, perdão, a pronúncia correta do nome dele é não, peraí, opa, deixa eu achar aqui. Homeboy Sandman. De onde que eu tirei Altman? Altman é o cara do chat GPT, né, cara? Tô viajando, velho. Cara, e vou dizer assim, eu gosto muito do Aesop, né, cara? Pelo amor de Deus, jamais.
Mas assim, entre os dois, eu gostei, nesse disco eu gostei mais do Homeboy Sandman. Continuo ouvindo bastante, né, cara? Foi dica pra mim do meu mano Matéria-Prima, ele que me passou isso aqui. Eu adorei, 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 adorei. Então continuo ouvindo bastante, cara. Bastante, bastante, bastante. E aí, né, cara, falei, velho, vou cair um pouco mais no Homeboy, né, cara? E esse disco aqui, Angelito, embora esteja aqui, né, ele tá aqui acreditado, né, cara, como Aesop Rock e Homeboy Sandman, evidentemente é uma outra colaboração deles, mas essa é diferente. Essa o Aesop só fez os beats mesmo. O disco inteiro é um EP, né, cara? São mais ou menos, acho que 7 faixas. Hoje em dia, com essa coisa do rap, às vezes tem uns discos de 7 faixas, 8 faixas. Hoje em dia eu não me importo mais a diferença do que é um EP para um LP. Mas assim, é muito legal esse Angelito, cara. Sabe? O Homeboy Sandman, ele tem personalidade, senso de humor, flow, originalidade. É muito interessante, é muito divertido, é muito sábio. E sabe, e esses beats que o Aesop faz pra ele são estupidamente brilhantes. Sabe, Angelito é um disco de 2021, eu quero dizer. 21, nossa, acertei no número. Vai lá ouvir, cara, é muito legal. Angelito, tenho ouvido bastante, né, cara, que eu peguei uma coisa forte, assim, porque eu já tinha pego o Homeboy, assim, numa coletânea, às vezes num feat e tal, e principalmente dentro do Lice, né, cara, que é esse grupo que ele tem, né, que é nesse álbum aqui. ah, né, mas é porque eu acompanhava bastante a carreira do Aesop Rock, né, cara? Mas, cara, juro, eu adorei, adorei, adorei ouvir mais sobre o Homeboy Sandman. Não tem nada de Altman, não, cara. Altman realmente é o cara do ChatGPT, né? Deixa eu checar aqui. Não, esse cara aí é terrível, velho. Essa galera do ChatGPT. Não, é Sam Altman, viajei. Homeboy Sandman. Faz parte, às vezes eu me atrapalho nos nomes, gente. Eu sou meio devagar mesmo. Mas, cara, muito legal esse trabalho. Muito legal. São 6 faixas, produções incríveis do Aesop. Sabe, raps inteligentes, flows gostosos. Pô, confia em mim. Tipo, sério, eu já menti pra vocês. Eu tenho motivo pra mentir pra vocês. Eu tenho ações. Eu ganho algum dinheiro dessa gravadora aqui. Não, cara. É porque eu ouvi muito. Foi realmente tem sido a trilha sonora dos meus últimos dias, assim. É, e eu queria que vocês ouvissem, tá ligado? É só isso. Basicamente é isso. O que mais que eu ouvi, gente? Vamos lá, vamos lá. Cara, né? É, eu fiz um pulo aqui nesse álbum. Pra ouvir ele inteiro, sim. Mas, assim, especificamente, eu tô ouvindo Guina, né, cara? Tô ouvindo alguém me chamar, né? É porque naquela Jesus Chorou, do disco próximo, né? Do que vem na sequência, eles falam, né, tá ouvindo Guina. E eu sempre achei engraçado o Mano Brown, enquanto ele tá interpretando um brother falando que tava ouvindo Racionais, ele fala ouvindo Guina. Eu sempre achei um detalhe interessante. E eu tô muito obcecado por essa música aqui sobre. Perdão, eu tô ouvindo alguém me chamar, porque ela me interessa bastante de um ponto de vista de. Ela é muito longa, né? Ela é como vários raps de história do Mano Brown. E, evidentemente, funciona porque o storytelling é muito interessante, engaja bastante. É, Só que eu tava prestando atenção dessa vez um pouco mais nos detalhes de produção dela, e é interessante que isso você evidentemente já notou.
os trechos aonde a música vai ficando mais caótica, em termos de os acontecimentos que estão tá tendo um assalto específico e tal, a música, a produção da música vai ficando mais assustadora. Então é um jeito de você se manter dentro de um rap de acho que 8 minutos e meio, 9 minutos talvez. Sem ficar cansativo o loop do pum, 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 mas tô ouvindo alguém me chamando, tá ligado? É um loop gigante, cara. Então, assim, esses elementos que ele vai colocando de produção que, tipo, pintam um pouco mais, às vezes realmente com detalhes, né? Barulho de pessoas chorando, etc e tal, que aí é mais cinematográfico do ponto de vista de efeito sonoro, mas às vezes é só aumentar é só trazer às vezes melodias que é tipo isso o beat continua o mesmo, mas entrou ali às vezes um órgão, e é interessante demais isso. Mas o que eu acho que mais me. Isso sempre. A gente sempre notou isso, eu acho, talvez. Mas o que me trouxe atenção esses dias, que eu fiquei, caramba, que detalhe interessante sobre essa música, né, cara? Normalmente, é uma música gigante que não tem um refrão, que é mais uma coisa, que é mais um desafio à lógica do que é uma música normal, né, cara? E repara que, embora ela não tenha um refrão cantado, per se, tá ligado? Do jeito que a gente entende o que é um refrão, ela tem pausas, onde o Mano Brown para de rimar. E aí ele deixa só o beat rolar. Pum, 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 pum. Porque isso deixa você respirar um pouco e tipo igual quando você acaba de assistir um episódio de Breaking Bad, tá ligado? É tipo, cara, eu preciso de alguns segundos antes do próximo episódio, velho. Não dá pra ser sabe? Eu preciso. E é um jeito também de que, se você parar pra pensar, não é um verso gigantesco do Mano Brown a música. São vários versos. Porque eu tô ouvindo alguém me chamar. E aí ele te dá um tempo, e aí a música vai. Sabe? Você tem. É tanta coisa que ele coloca na sua mente. E é uma música muito neurótica, tá ligado? É uma música muito sobre a neurose dele, a neurose do Guina, né? Tudo isso contamina você e você precisa de um tempo para digerir. Embora ela tecnicamente não tenha um refrão cantado, o refrão dela é esse tempo de instrumental, né, cara? E isso foi uma sacada muito boa do Mano Brown para ele se manter bem nesse storytelling sem cansar você. Porque por mais brilhante que seja a letra, a gente ainda precisa desse break, tá ligado? Desse tipo, ok, ok. E isso também existe um sentimento, normalmente, comparando com um seriado de TV, um cliffhanger, né, que é aquela coisa que é tipo, e aí, o que vai acontecer agora? Né? Cliffhanger, a gente, né, quando tá falando de roteiro, é sempre tipo aquela cena que termina o episódio, e aí você fala, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Tá ligado? Então, é muito legal, velho. Eu tenho ouvido essa faixa bastante, assim, em repeat, prestando atenção nesse detalhe. E deixa eu tomar mais um pouco d'água aqui, que minha boca tá ficando muito seca, tá ligado? Pô, cara, tô me cagando todo. Essa garrafa aqui é da hora, mas eu sou meio burro mesmo. Essa aqui é da. Ganhei lá parceria, né, cara? Ó. Ronald Rios, cara. Ronald Rios do Corinthians, cara. Eu gosto bastante do Corinthians aqui em São Paulo, nunca escondi isso de ninguém. E é uma parceria aí, Corinthians, Sabotagem. Irado, né, cara? Muito obrigado aí, galera. Teve até a empresa lá que mandou Go Case e tal, pá. Move, eu não lembro o nome de tudo certinho, mas maneiro, sempre da hora.
Né, cara? Da hora, cara. Porra, a garrafinha do Corinthians personalizada, Corinthians Sabotagem Style, tá ligado? Achei massa. Deve pra vender, deve ter pra vender no site de Sabotagem, tá ligado? Vocês estão ligados que eu fiz algum. Eu fiz, né, fiz um trabalho na Som Livre, né, cara, para os lançamentos do Sabotagem, que era um manifesto, né, cara, quando tava tendo alguns lançamentos, né, de coisas impostas por Sabotagem e tal, que era fazendo 25 anos do Rap Compromisso, era isso? E aí escrevi um texto que foi lido pelo Primo Preto e pelo Paulo Miklos, né, do Titãs. É bem legal. Até hoje tem disponível aí nas internet, se você procurar manifesto, sabotagem, algo assim, você encontra lá. Fui eu que escrevi aquele texto. Teve mais alguma outra colaboração que eu fiz? Teve mais alguma coisa, eu não tô lembrando o que foi, mas assim, cara, não, acho que foi só essa vez mesmo, foi só essa vez mesmo. E foi bem legal que foi um texto aprovado pela família de Sabotagem, né, cara? E a primeira versão que eu mandei já foi tipo, bem vista, pediram pra mudar um negocinho só. Eu fiquei bem feliz, assim, que isso pode acontecer, né, cara? Que foi, né? Foi um trampo, mas não né, de redação, mas, né, cara, quando você tem a chance de fazer um trampo de redação que é com um negócio que é tão importante pra você, e para mim, né, cara, sabotagem pelo amor de Deus, né, cara? Eu lembro que né, das primeiras coisas de rap que eu ouvi de verdade, né, cara? Quando eu tinha ali meus 12 ou 13 anos, né? E poder me envolver com sabotagem em algum jeito, né, cara? Através aí de ter a bênção da família dele para um texto que eu escrevi, para ser interpretado por pessoas que eram né, parceiros dele, foi realmente um negócio especial e eu espero ter feito aí honra, né, a essa história, essa mitologia, essa história oficial aí do Sabotagem. Eu lembro quando eu era garoto, né, eu tava na casa de um amigo meu e eu devia ter. Aí o que? Eu já tinha já uns 14, né? Acho que era uns 14, 15, uns 15 se bobear. E aí, e aí veio a notícia, né, cara, né? Assistindo o da Atena, né? Veio a notícia do falecimento do Sabotagem e eu lembro que pra mim foi devastador, assim, foi uma coisa horrível. E, enfim, né, cara, pra mim sempre vai ser um dos grandes what ifs, né, cara? Porque ele era tão inteligente e tão criativo nos flows que é um cara que eu fico pensando, caralho, velho, a gente não provou. Evidentemente, eu acho que as pessoas que trabalharam com ele né, podem dizer com muito mais qualidade, mas a gente não chegou. Eu tenho a sensação, como ouvinte, primeiro lugar, como ouvinte barra fã, segundo lugar, como jornalista que tenta entrevistar todo mundo ao redor do Sabotagem. Eu não sei se você já reparou, mas eu meio que tenho essa, essa coisa tipo de tentar criar, né? Porque eu já, evidentemente, eu não tenho acesso né? Não tem como entrevistar o Sabotagem. Eu entrevisto todo mundo ao redor dele e vou catando aos pouquinhos, né? E vou fazendo a minha versão, vou tendo minha interpretação, assim. E eu lembro que foi absolutamente, sabe? E eu lembro que foi devastador quando ele partiu. E até hoje eu me pergunto, tipo, cara, eu tenho a sensação de que a gente não viu nem cara, talvez 50% do que o Sabotagem iria desenvolver ao longo dos próximos anos. Eu acho que em flow, em gíria, sabe? E evidentemente, né, cara, ele, sabe, andando ao redor de grandes colaboradores musicais, tanto né, os MCs quanto os beatmakers, produtores, e também a habilidade que ele tinha de se comunicar com o mundo externo e a música pop.
Esse cara foi uma. A gente ia ter. A gente não viu 50% do talento do Sabotagem. É uma afirmação que eu posso estar sendo leviano em fazer, mas eu faço aqui com uma das melhores intenções, porque eu acho que é, sério, esse cara é um daqueles artistas que ia seguir só evoluindo, 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 evoluindo. Ia ser incrível. Realmente assim, é gênio. Enfim, grande respeito. Vamos aqui adiante. Eu sei que eu já falei desse disco, desse single pra vocês, mas novamente, eu tô meio que assim, eu tô um pouco parado dentro do rock no momento. Eu tô só ouvindo The Strokes. Então, quando eu paro pra ouvir rap, fora o Angelito que eu botei na nota rotação, eu realmente eu tô obcecado por esse single novo aí do Stove God Cooks, que é Welcome to My Garden. Eu continuo ouvindo bastante. O disco tá demorando pra sair, o Stove sempre tem problemas com essa gravadora dele, cara. Eu não entendo até hoje o que acontece. Mas enquanto não sai, ouve esse aqui, pronto, ó, pra não falar que eu não botei um disco, uma novidade, um disco velho, na verdade. Que é o primeiro disco dele, né, cara? Por enquanto ele só tem um disco, ele tem várias disputas com a gravadora. É muito traumático, problemático tentar entender qual que é todo o mistério. Mas assim, esse é um disco que assim, é clássico de saída, entendeu? O Reasonable Drought é um disco produzido pelo Rock Marciano. E cara, é incrível assim. Se você quer ouvir aqueles raps de um cara que sabe fazer refrões irados, rima no beat mais boom bap moderno, e também ao mesmo tempo rima nos drumless. E cara, sabe, gangueiragem, trap life no sentido sabe, os manos do coke rap, tá ligado? Que rima sobre cozinhar 1 quilo de farinha na airfryer, tá ligado? Eu sempre acho engraçado essa frase. Eu acho que é do West Side essa frase, mas é um estilo de rap que eu gosto bastante, tá ligado? Sobre, hey, nós somos os melhores em vender pedras. E, cara, esse disco é muito bom em cumprir essa tarefa, tá ligado? E o próximo disco, né, cara, que supostamente vem aí nas próximas semanas, já era pra ter saído, deu problema, a gravadora é foda, mas é inteiro produzido pelo Swizz Beatz. O Swizz Beatz, cara, ele tem uma música nesse disco aqui, que é o Ten, né, do West Side Gun. E tem uma coisa curiosa, né, cara? Essa música se chama Science Class. E é uma música que tem o Busta Rhymes, o Ghostface Killer, Raycon e o Stove God de featuring, assim. E é uma das minhas músicas favoritas do projeto. E ela, depois de mais ou menos, acho que um ano e meio, mais ou menos, nas plataformas, teve um sample dela que foi caguetado. A produção é do Swizz Beatz, e aí teve um sample nela que foi caguetado. E em vez do West Side Gun tirar a música do ar, eu imagino que através de algum desses. Isso nem precisa ser inteligência artificial, pelo amor de Deus. Isso aí tem DAW que faz aí há 10 anos, né, cara? Ele tirou o elemento melódico do sample que o Swizz Beatz usa. E ele tirou de um jeito. É bem esquisito mesmo o jeito que ele tirou. Tipo, é meio que a tecnologia de algum software que eu usaria em 2002. Porque você ainda meio que consegue ouvir um pouquinho do sample, mas não bastante mais. E assim, o beat ficou horrível, cara. Se você vai ouvir a música hoje, né? Se você não conhece a música original, e cara, pelo amor de Deus, Swizz Beatz né? Assim, caso o nome Swizz Beatz pra vocês não esteja tipo batendo, é assim, ele fez hits pro Jay-Z e pro DMX, ok? Entendeu? Preciso ficar falando mais ou posso calar a boca?
pro Kanye West, tá ligado? Então, assim, should I keep going? Marido da Alicia Keys, né, cara? Pô, cara, esse cara é feliz, hein? O cara é feliz no pessoal e no profissional. Brincadeira, gente. É, e aí, cara, o West Side, assim, se você puder, provavelmente deve ter no YouTube se você escrever Science Class, né? Aula de ciência. Se você escrever Science Class, Original Version with the Sample, provavelmente você vai achar. Mas muito provavelmente, assim, mais garantido se você botar pra baixar num SoulSeek e aí se você baixar uma versão, né? Assim que o disco sai, é a versão que fica no SoulSeek pra sempre. Então provavelmente você vai encontrar a MP3 ela bem, tá ligado? Mas se você vai ouvir ela na plataforma, qualquer plataforma, ela não tem o sample. E o beat fica horrível. E a experiência de ouvir a música é detestável. E eu não sei por que o West Side Gun fez isso. Por que ele não tirou? É a faixa 8 do projeto. Vai lá ouvir, gente. Eu não sou maluco. Eu fico pensando nisso muitas horas do meu dia. Porque o West Side Gun tem toda uma coisa sobre perfeição e tal, uma obsessão sobre entregar o melhor material possível. E ao mesmo tempo ele só tirou o sample. Soa horrível. O que me faz perguntar. Juro, eu tenho uma teoria sobre por que ele fez isso. É o meu único jeito de passar pano pra ele ter feito isso em vez de tira a música, porque se deu problema com o sample e deu problema, é isso, tira a música. É isso, não tem muita coisa pra fazer. Ou paga ou tira a música. O Westside ele usa um monte de sample sem autorização. E vamos que vamos, né, cara? Eu sempre falo, compre o CD físico. Se você gosta do Westside Gun, compre o CD físico, porque esse maluco não limpa o sample, tá ligado? Tem música dele que eu falo, meu Deus do céu, graças a Deus que eu gosto de um SoulSeekzinho, tá ligado? Porque o West Side Gun é treta. Você pode, as músicas podem sumir assim, da noite pro dia. Eu tenho uma teoria de porque, juro, se você não foi ouvir, é porque você não presta atenção no que eu falo e tá tudo bem, cara. Daqui a pouco o Kanye West lança um disco novo e eu gravo mais um vídeo sobre o Kanye West, tá ligado? Não, parece que é isso. Pra galera poder prestar atenção nos bagulhos, você tem que falar exatamente sobre a coisa mais mainstream do mundo o tempo inteiro, tá ligado? Se você entrar um pouquinho. E pra mim, o West Side Gun é nem o assunto mais underground que tem. Mas enfim, voltando. Não, assim, é sério, tá faltando um pouco de densidade pros fãs de rap, tá ligado? Ah, gente, pelo amor de Deus, esse ano foi um ano que ficou muito tipo. Ah, não sei o que, o Kanye West, não sei o que, o Kanye West, Kanye West, Kanye West, tá ligado? Porra, mó descasso do IDK, mó descasso aí do A$AP Rock. Deixa eu babar na garrafa de novo. Agora tomei sem me derrubar. Eu tenho uma teoria de que o West Side Gun, ele acredita que de que colocar a música sem o sample seria um jeito de mostrar, olha só o que acontece quando a gente perde o sample. É a única coisa. And that might be a stretch, I know, baby, tá ligado? Pode ser tipo, você tá exagerando. Sim, porque eu tô tentando achar sentido no brother. Juro, procura pra ouvir a música original. Eu não posso tocar nenhuma pra você. E depois procura pra. Eu me ouvi falando, eu não posso tocar nenhuma pra você. E aí eu parei um pouco depois. E depois procura pra ouvir a versão que hoje em dia e tá nas plataformas. Juro, a não ser que realmente tenha sido um bagulho assim, automático, só limpe o sample, eu não sei explicar. Porque o que ele quer. E se a intenção era falar, poxa, mas peraí, eu tenho uma música com Busta Rhymes, Ghostface Killah, Raycon e meu mano Stove. Tudo bem. Refaz a música com outro sample. Faça alguma coisa que não seja colocar só o beat pra tocar com o sample retirado no. Provavelmente retirou naquela plataforma lá, Moise. Tá ligado? Juro, de tão mal feito que é, porque você ainda consegue ouvir. É uma coisa insana. Eu não sei o que aconteceu. Eu adoraria que o West Side Gun desse uma explicação sobre isso. E eu
dou tanto crédito pra ele, né, cara, enquanto artista que faz uma excelente curadoria, que eu criei essa teoria de que ele colocou a música sem o sample, só com o beat, pra mostrar que sem o sample o rap morre. Pode ser um exagero, definitivamente. Mas dito isso, cara, esse é um dos meus projetos favoritos do West Side Gun. Eu sei que muita gente gosta do 8, gosta do 7, gosta desse, gosta do Fly God, gosta Mas, sinceramente, eu acho que esse é o meu favorito. Ele se chama simplesmente 10. Eu não lembro se é 10 escrevendo o número 10 ou é 10 um X. Deixa eu ver aqui. É 10 escrevendo o número 10. O número 1 e o número 0 formam o 10. Tem mais alguma coisa? Ah, essa é a grande questão, né, cara? Eu tenho ouvido, né, mesmo nos podcasts gringo aí, tipo, o Drake consegue voltar depois da derrota pro Kendrick Lamar. Meu Deus do céu, porque foi um negócio. E aí depois esticou na justiça e caramba, ele tá passando. E cara, pra mim a resposta é bem simples. Sim, absolutamente o Drake consegue voltar em grande estilo, tá ligado? Eu acho que ele tá fazendo um material. Assim, vamos só lembrar uma coisa antes de tudo, quando a gente fala em a gente voltar, porque isso aqui aconteceu, tá? Não vamos fingir que isso aqui não aconteceu. Some Sex Songs for You, tá ligado? E isso foi a oferta do Drake em 2025. Um disco com Party Next Door. Mas meio que meio que ninguém levou a sério enquanto a, a volta do Drake, porque o projeto já estava planejado, e era um projeto colaborativo, então não era ainda o. Mas isso aconteceu. Isso foi o que o Drake fez nesse meio tempo. Tá ligado? O que o Drake fez desde They Not Like Us, They Not Like Us, They Not Like Us? Isso. E apostar em futebol e perder. Mas de verdade, cara, vamos lá. O Drake consegue voltar depois de ter tido uma derrota tão gigantesca e midiática, talvez a derrota mais midiática de todos os tempos da história do rap, né? Vamos pensar aqui nas grandes diss, quando o pessoal fala de diss, batalhas, etc e tal. Ice Cube e NWA é excelente no Vaseline, evidentemente, mas fica dentro do mundo do rap. E aí a gente vai pra Hit 'Em Up, com, né, do Tupac. É uma hora que o rap já tá vendendo um pouco mais de milhões de cópias e já faz parte um pouco mais da cultura pop, mas ainda existe uma coisa de isso é coisa do jovem, ainda tá muito disso. Evidentemente, né? A, a, a classe média e os subúrbios americanos já consumiam já rap infinitamente, tá ligado? Mas ainda é coisa do jovem nessa época. Aí a gente avança para as coisas ali de Jay-Z e Nas, e é muito dentro do rap, mesmo sendo com dois. E, assim, eu acho que o que transcende um pouco é que são dois superstars. Um é menos superstar. O Nas, ele é menos superstar do rap. O Jay-Z é um superstar do rap, né, cara, por assim dizer. E é uma batalha grande, mas muito divisiva sobre quem ganhou na época. Eu acho que na época fica mais claro que o Nas ganha, mas mesmo assim, o Jay-Z não saiu prejudicado dali, muito pelo contrário, a percepção geral é que o Jay-Z saiu bem, porque o Nas era já um veterano e o Jay-Z enfrentou ele de frente né, assim, dá pra você debater quem saiu melhor, quem saiu ali. Não tem um vencedor que é tipo claro, tá ligado? Porra, evidentemente é esse. Eu acho que há uma preferência por Ifter como um todo, na época. Hoje em dia, cara, eu sou um cara do Takeover. Eu acho que Takeover ela entrega mais fatos e é mais importante por isso. Eu acho que IFA fica muito na ofensa.
O que na época era do caralho, mas eu acho que a essência de você ter fatos, recibos, tá ligado? Entregas reais sobre por que eu tô ganhando é ok. Ok, o que mais que a gente tem, cara? Aí a gente tem a carreira do Ja Rule sendo incinerada ali pelo 50 Cent e o Eminem. Isso foi grande, né, cara? Mas não tão grande. O Eminem não é tão importante dentro dessa treta igual o 50 Cent é. Então não foi tão grande assim. Aí você tem o Drake com o Pusha T, que foi grande porque o Drake é grande. Senão ela não ia importar tanto assim, tá ligado? Não que eu não acho que, pô, o Pusha T foi venenosíssimo nos versos. Mas o Pusha T, ele tá. Eu acho que ele tá virando mainstream agora, né, cara? Né? Com o disco dele, né? Tava no Grammy, etc. É muito curioso ver o Clipse. Evidentemente, o Clipse, né, teve hits, tipo, na época do Grind e tal. Mas era um pouco músicas nicho. E o Pusha T, como rapper solo, ficou mais nicho ainda, mas começou a ganhar um respeito da crítica, né, uma atenção mais dedicada. Então, isso tem sido interessante de acompanhar. E aí, quando você tem em Kendrick e Drake, é uma outra coisa, porque você tem música atrás de música atrás de música, de um jeito onde o rap não tinha feito antes. Você tem alguma das melhores músicas que o Kendrick já fez na vida dele nessas batalhas. Você tem um videoclipe absolutamente icônico. Você tem um hit que fica, eu não sei quantas semanas ou meses, né, Not Like Us, nas paradas, e nunca uma diss tinha sido um hit de verão americano. Não era normal isso, né, cara? Mas, né, cara, você assistindo basquete, NBA, cara, essa música tocava direto, cara. E No Vaseline, Hit 'Em Up, não são músicas que tocam no intervalo do basquete, tá ligado? Essa música, ela cruzou então, essa cruzou tudo, entendeu? Ela virou uma música que virou referência em programa de humor e virou meme. E pessoa. Eu entendi que Not Like Us era diferente de outras disses. E a treta Drake e Kendrick era diferente de outras tretas. Quando eu vi blogs de fofoca brasileiros cobrindo. Falei, isso é uma outra coisa. Isso já fugiu da estratosfera do rap. Chega no Super Bowl, etc e tal. Existe toda a coisa do pessoal batendo palma pro Kendrick quando ele ganha com Not Like Us, em Grammys, sabe? Teve aquela festa, né, transmitida pela Prime Video, se não me engano, ou no YouTube, que você tem o LeBron James e várias celebridades, o Tyler, The Creator, sabe? O Drake foi aniquilado de um jeito que nunca nenhum outro rapper foi aniquilado. Bom, talvez Tupac e Big, mas aí literalmente aniquilados, mas assim, do ponto de vista lírico e não só lírico, essa que é a questão, né, cara? Porque a gente pode debater liricismo aqui a vida inteira e alguém vai falar que Family Matters é a melhor música. E eu vou falar, por favor, cara, largue o cachimbo. Não, de verdade, foi um fenômeno midiático, foi uma coisa incrível, foi tipo cultura pop, memes, foi uma coisa maior do que tudo. E só um artista que tem uma fanbase do tamanho da do Drake, que tem o carisma do Drake, que tem o star power do Drake, né, cara? Star power, né, cara? Eu aqui com as minhas palavrinhas. Star power é tipo qualidade de estrela, tá ligado? It Factor é aquele, mano, aquele. É o borogodó do artista mainstream. O Drake tem isso. O Drake ele tem os melhores beatmakers do mundo à disposição dele.
O Drake tem os melhores compositores do mundo à disposição dele. E eu digo melódicos, mas também de rap. E isso não é tirando ele pela coisa de ghostwriter, né? Porque eu acho que a gente já fez isso bastante. Se eu quiser fazer de novo, um dia eu vou fazer, mas eu nem tô fazendo aqui agora. Porque, sendo bem sincero, o Drake usa, né, da colaboração de outros MCs, mas o Drake também, o Drake ele escreve bastante, gente. O Drake já escreveu música rap inteiro pro Lil Wayne, velho. Que foi algo que fez o Lil Wayne cair um pouco assim na minha coisa assim de rap, que eu falei, porra, sério? Você teve uma música escrita pelo Drake? Não por conta do Drake, novamente. Eu acho que o Drake é um compositor talentoso, tá ligado? Ele é um cara que simplesmente acredita na colaboração de artistas. E sinceramente, eu ando refletindo bastante há alguns anos já sobre isso. Desde que esteja escrito na folha do crédito, porque, sabe, eu sei que a gente usa às vezes a palavra songwriter como a palavra coloquial, mesmo se tiver escrito no crédito. É um jeito coloquial de se falar. Porque ele falar, ah, não, Ronald, songwriter é só quando. É só quando. Songwriter, não, desculpa, ghostwriter. A gente usa ghostwriter quando é só pra falar, né, do cara que não assinou no crédito. Mas, gente, vamos ser bem sinceros, Ghostwriter a gente usa pra tudo, tá ligado? Inclusive rappers usam pra isso, tá ligado? O Jay-Z tem um rap que ele fala, I'm the Ghostwriter, check the credits. Não, peraí, ou você é o Ghostwriter, ou você check o crédito. Isso é um jeito coloquial de falar, e muitas vezes tem gente que me corrige quando eu falo, o fulano é Ghostwriter, mas ele tá escrito, e eu falo, não, gente, mas é um jeito coloquial. E talvez seja uma hora, talvez seja um momento no rap da gente começar a entender que talvez seja colaborativo e é mais saudável. Porque assim, a gente sempre teve ghostwriters, tá ligado? A maior parte dos rappers, sabe, eu juro, eu tenho dificuldade em encontrar MCs mainstream que precisam entregar um disco a cada 1 ou 2 anos do rap game americano que eles não têm ghostwriters. É difícil, juro pra vocês. Vocês querem que eu diga aqui? Mainstream. Tô falando são os caras que vendiam acrílico, tá ligado? Ou fazem números gigantescos stream. É tipo assim, Jay-Z, Nas, Eminem. Não, Snoop usa bastante, nem pensa aqui. 50 já usa também, nem pensa aqui. Embora o 50 tenha escrito para os outros também, então é delicado. Então, assim, eu acho. A gente tem só que acreditar. E eu não. E eu acho que, como eu sou um defensor de, tipo, sabe? Eu sempre vou gostar mais do MC que ele escreve as próprias coisas. Eu sempre vou gostar mais, desculpa, eu sempre vou gostar mais. Mas já que a gente já existe uma cultura de pessoas escreverem para as outras, que isso seja acreditado, que pelo menos o autor seja compensado e que o rap não tenha que jogar por uma barra mais alta. E eu sei que isso vai um pouco contra, às vezes, o tipo de filosofia que eu tenho, que é um pouco mais do milianismo, de você tem que cantar seus próprios rap e tal. Mas, cara, já que não é assim, que tudo tenha crédito sempre e tudo mais. E o Drake é um compositor também, além de ser um cara que tem gente que escreve pra ele, sendo bem sincero. Então, assim, ele tá tendo. Vocês estão vendo que a campanha de marketing é gigantesca, cara. Tá gravando um videoclipe que teve uma explosão, e aí a explosão foi reportada, que o pessoal achou que tinha explodido uma usina. Aí depois falou: não, mas o Drake tinha pedido aqui pro corpo de bombeiro. E aí ele fez um negócio lá que ele botou uma pedra, um tijolão de gelo de 10 quilômetros de tamanho. E aí o povo teve que ficar cuidando com maçarico até achar a data de lançamento do disco. Cara, o Drake, apesar de ter saído todo fudido do bagulho com Kendrick Lamar, ele ainda é um dos caras mais populares em todas as plataformas de streaming. Ele tem uma fanbase muito fiel. Ele tem uma fanbase fiel ao ponto de, às vezes, ser delusional sobre quem ganhou essa história, pelo amor de Deus. Eu acho que tem batalhas de rap que você pode falar, foi esse, foi aquele, essa foi esse, foi aquele.
Mas essa não tem dúvidas de que foi o Kendrick, pelo amor de Jesus Cristo. E mesmo assim, o fã do Drake, ele tá fechado, o que eu acho lindo. Eu não tenho nada contra isso não, tá ligado? Eu já fui adolescente e o rapper que eu gostava interessava mais do que se o outro rapper tava mandando rappers maneiros de volta também, tá ligado? O que não foi o caso aqui, nessa aqui. Não teve nada que o Drake fez que eu falei, uau, bars. Nem Family Matters, tá ligado? Jesus Christ. Não, não dá. Essa foi muito fácil de você pro Kendrick Lamar. Dito isso, eu 100% acredito que se o Drake chegar com os melhores beats, os melhores refrões, ele pode chegar, inclusive, né? Porque essa é a questão. Tá, mas em rap, ele vai rimar, Ronald? Ou ele vai chegar só com um disco pop? Não. O Drake vai mostrar o valor dele dentro do rap. Ele vai falar do Kendrick? Ele vai falar subliminarmente. Eu acho que esse é o jeito que ele vai falar. Que é um jeito que ele meio que já até fez, né? Eu acho que até nesse disco Party Next Door tem alguma coisa assim. Mas é isso. Ele nunca mais vai cometer o erro que é falar da família do Kendrick Lamar. Eu acho que o erro é esse. O erro é esse. Foi aí que deu ruim. Porque antes era só sobre eu sou foda, você não é foda, eu sou foda, você não é foda. Quando ele fala da família, o Kendrick fala: porra, meu irmão, não fala uma mentira sobre mim que eu vou ter que falar a verdade sobre você. Tá ligado? Então eu acho que ele pode chegar falando, velho, eu sou foda, eu sou campeão, oh meu Deus, I'm the greatest, I'm the motherfucking greatest, oh my God, é isso. Se ele chegar com um hit desse, os fãs dele vão comer isso assim, igual eu como carne moída com farofa e ovo, tá ligado? Assim, ó. Sabe, ele tem o talento pra fazer esse disco. Se ele, sabe, se ele segurar a onda um pouco ali no vício de aposta e entrar numa terapia pra poder ficar parando de postar meme e parar também de meme de indireta e parar também de ficar frequentando tanto canal de Twitch, tá ligado? Pra ficar jogando lá com os streamers e se concentrar só em fazer realmente o thriller dele, tá ligado? Sabe? A melhor combinação que ele puder fazer, né, de música pop, que ele é fodão mesmo nos hits, e do rap, que, cara, ele é adequado, ele é eficiente. E ele pode se gabar e o público dele vai comprar, tá ligado? E vou dizer, cara, se o disco for bom, eu vou falar, pô, da hora, maneiro também, é nóis, tá ligado? É, eu não acho nada impossível. Pra mim, cara, a coisa mais difícil, quem teve mais dificuldade pra sair dessa coisa, assim, o Kendrick não teve dificuldade nenhuma porque saiu como vencedor. O Drake continua dando grandes números e o público dele tá super empolgado pelo Iceman, toda essa coisa. Então eu acho que o Drake tá tranquilo. Ele precisa entregar um disco bom. Se ele entregar um disco ruim, puta, olha só. Desculpa, fãs de Drake, mas eu tenho a sensação de que se o Drake entregar um disco meia boca, vocês vão comer isso igual eu como carne moída com farofa e ovo, né? Eu sei, eu sei. Vocês têm essa coisa Kanye West, bully, né, cara? Faz parte. Mas pra mim, quem saiu mais difícil dessa história foi o J. Cole, né, cara? Que como deu aquela... Pá, eu vou tretar. Pô, não vou tretar não, foi mal. Foi o que acabou saindo mais zoado da história. Porque a galera falou, não pode ter isso, eu nunca mais vou respeitar você. Mano, foi só um cara que falou, pô, lancei Fiora nas ideias. 3 dias depois falou, tô fora. Tá ligado? Sabe? Eu acho que, novamente, a gente não tem lyricistas o bastante do mainstream pra gente poder fazer pouco caso do Cole, porque ele saiu fora dessa história do Kendrick. Dito isso, esse é meu diário musical. Eu volto numa melhor. Tá vendo só? A gente fica um pouquinho fora do ar, mas ó, hoje foi um episódio longo, 54 minutos. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Deixe seu comentário, deixe seu like, toda aquela coisa gostosa. O que você tem escutado de maneiro aí no seu diário musical? Fala pra mim aqui nos comments.
paz nos estados e diga não às drogas.